Comep. Dia 1º de junho, traz a Paracatu. Marcha para Jesus 2019. Um dia na presença de Deus. Presenças confirmadas: Eli Soares, Adriana Lima e Vinícius Melo no trio elétrico. Participação: ministérios locais, Union Dance, Marcha Kids, Palhaço Felisberto, das 16 às 20 horas. Você e sua família não podem perder. Marcha para Jesus 2019. Concentração às 16 horas, atrás do Pretas. Apoio: TV Minas Brasil. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Domingo em Família é na Olegário Maciel. A Prefeitura implementou o programa Domingo Saudável, uma opção de lazer e diversão para toda a família na Avenida Olegário Maciel. Para quem ama todo tipo de esporte ao ar livre, para quem curte dança e aeróbica, para quem quer passear com as crianças, brincar, caminhar, andar de bike ou patins. A Prefeitura fecha um trecho da Avenida Olegário Maciel das 7 às 12 horas todos os domingos, para você se exercitar e aproveitar com a família. Venha curtir o Domingo Saudável. Vem pra Avenida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Autor de massacre em igreja de Paracatu tenta suicídio no hospital municipal e Polícia Civil investiga o caso. Polícia Rodoviária Federal vai começar a usar bafômetro que identifica álcool por proximidade. Estudo desenvolvido na UFMG agiliza a identificação de pedófilos que atuam na internet e em breve poderá ser usado pela polícia. Mais de 35 mil pessoas em todo o país estão na fila para o transplante. Supremo Tribunal Federal impõe restrições para fornecimento público de remédios sem restrição da Anvisa. Tecnologia 5G já está próximo de se tornar realidade no país. E ainda, em Paracatu, lotes do bairro Bom Pastor poderão ser desapropriados caso a documentação não seja apresentada dentro do prazo à Prefeitura. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente abre essa edição falando da tragédia em Paracatu que chocou o país, onde um homem matou 4 pessoas na noite da última terça-feira, 3 delas num templo em uma igreja evangélica no bairro Bela Vista. No início da manhã de hoje, o autor dos crimes, que segue internado no Hospital Municipal de Paracatu, tentou suicídio.
Hudson Aragão, autor da chacina ocorrida na Igreja Batista Shalom, tentou suicídio na manhã desta quinta-feira no Hospital Municipal de Paracatu, onde se encontra. Conseguimos apurar com a direção do hospital que ele teria usado um objeto para tentar cortar a garganta, mas foi impedido e encaminhado para a UTI. No momento, ele encontra-se sedado e clinicamente estável. Não se sabe ainda a origem ou como Hudson conseguiu o material. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que Hudson Aragão Guimarães, suspeito da chacina em Paracatu, teria tentado suicídio no início da manhã de hoje, utilizando aí uma lâmina de bisturi, uma lâmina de número 11, lâmina 43 por 7 milímetros. Foram adotados os devidos procedimentos de segurança e socorro. Segundo informações da equipe médica, o estado de saúde dele é estável. Hudson permanece internado no Hospital Municipal, sob escolta da Secretaria de Administração Prisional, a SEAP, à disposição da Justiça. Os detalhes do fato estão sendo apurados pela Polícia Civil, porém mantidos em sigilo para não comprometer as investigações. Essas informações foram repassadas à nossa produção pela delegada Thaís Regina, que investiga o caso. E quase 200 pessoas desaparecem todos os dias no Brasil, o que significa que 8 pessoas desaparecem por hora no país. Os números são referentes ao relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A dificuldade de procurar e encontrar essas pessoas começa pela falta de um cadastro único atualizado pelo poder público. Carmen se lembra em detalhes da última vez em que viu a filha de apenas 12 anos. Entrei na cozinha e estava aquele cheiro assim de banana com leite em pó, sabe? Ela tinha feito essa misturinha, tinha comido, então eu estava cheirando assim na cozinha. Eu ainda fiquei pensando, falei, ela estava com fome, né? Foi a última vez que eu vi minha filha. Surgiram algumas pistas, mas Larissa ainda não foi encontrada. Para Emília, a dor da ausência de Samuel, desaparecido em 2017 aos 19 anos, não passa. Na verdade, a gente vegeta. Vai mais de 80% de você junto. Mesmo diante do sofrimento, Bibiana renova forças todos os dias para tentar achar o filho Wesley, que sumiu com 31 anos, seja onde for. Até na Cracolândia eu já fui dar umas voltas, né? Porque o pessoal falava, vai que de repente foi parar lá. Uma simples caminhada na rua se transforma em um momento de busca. Em cada rosto, a esperança de encontrar o filho perdido. E esse é um drama vivido por muitas famílias. Somente no estado de São Paulo, mais de 24 mil pessoas desapareceram no ano passado. Em todo o país, cerca de 50 mil jovens desaparecem todos os anos, de acordo com o SOS Crianças. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado em 2009, tem pouco mais de 60 registros e desde 2015 não é atualizado. Essa ausência de mecanismos de busca motivou Ivanise a criar o Mães da Sé em 1996, no ano seguinte ao desaparecimento de Fabiana. Além da manifestação quinzenal com cartazes nas escadarias da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, as redes sociais são grandes aliadas do movimento. Cerca de metade das 10 mil pessoas cadastradas no órgão foram encontradas. A criança que desaparece, de fato, ela é muito difícil de encontrar, porque ela é usada para fins criminosos, para o tráfico de pessoas, para adoção ilegal, tráfico de órgão. Os meninos são usados para o tráfico de drogas. E assim, o tráfico de seres humanos, hoje, ele é o terceiro maior crime no mundo. Para este membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, famílias de pessoas desaparecidas têm um suporte precário e deficiente do poder público e acabam tendo que procurar pelos parentes por conta própria. Mas acredita que a lei sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro pode trazer melhorias. Essa lei gera expectativas nas famílias de pessoas desaparecidas, porque ela prevê
um banco de dados unificado, um sistema informatizado, essa integração, pelo menos entre os próprios órgãos públicos e também as entidades sociais conveniadas ao poder público ou entidades particulares que prestam serviços públicos, como escolas, como creches. Para ele, a proibição que já está valendo para viagens de adolescentes com menos de 16 anos sem autorização judicial é um avanço. Mas considera negativa a falta de prazo para a regulamentação de toda a lei. Enquanto isso, há pessoas que estão há décadas atrás de um ente querido, como Valmir, que há 24 anos segue procurando o cunhado Teodomiro. Eu tenho fé que ainda vou encontrar ele e vou dar esse depoimento. E o governo federal liberou verba para o Ministério da Educação, porém o bloqueio do orçamento da área permanece em quase 6 bilhões de reais. O Ministério da Economia anunciou a liberação de R$1,5 bilhão de reais para o MEC. Com isso, o bloqueio de verbas federais para a educação caiu para R$5,8 bilhões, mas a área continua entre as que apresentam maior corte de recursos. Segundo o MEC, o contingenciamento de 30% nas universidades federais será mantido. O governo negou que o desbloqueio de parte das verbas do MEC tenha sido uma resposta aos protestos contra os cortes que tomaram as ruas do país na semana passada. Vamos agora às principais notícias do Congresso Federal em Brasília, entre elas a retirada do COAF da pasta do ministro Sérgio Moro. Por votação apertada de 228 votos a 210, os deputados retiraram o COAF, o órgão de combate a fraudes financeiras e de lavagem de dinheiro, do Ministério da Justiça e devolveram para o Ministério da Economia. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse lamentar a decisão. Já a redução do número de ministérios de 29 para 22, em vigor desde o início do governo Bolsonaro, foi mantida como está. O projeto ainda precisa passar por votação no Senado. Proposta de reforma tributária com origem no Congresso e diferente da pretendida pelo governo é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A medida reduz 5 impostos existentes hoje, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em apenas um, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Elaborado pelo economista Robert Api e pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, o projeto de emenda constitucional será discutido agora em uma comissão especial. O Ministério da Economia diz que só apresentará sugestões depois que garantir a aprovação da reforma da Previdência, prioridade do governo no momento. No último dia, para não perder a validade, o Senado aprova a medida provisória que permite 100% de participação estrangeira no capital das empresas aéreas nacionais. Os senadores também mantiveram o despacho sem pagamento adicional de uma bagagem com até 23 quilos por passageiro de voo doméstico, conforme aprovado antes pela Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, a proposta depende da assinatura do presidente Jair Bolsonaro. E 10 mil pessoas serão afetadas pelo possível rompimento da barragem Congo-Soco da mineradora Vale, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais. Veja essa e outras notícias nacionais. O relatório da mineradora sobre o impacto de um possível desabamento cita o risco de inundação generalizada de áreas rurais e urbanas em Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo. Desde o dia 22 de março, a barragem Sul Superior tem risco iminente de rompimento. O estudo foi entregue ao Ministério Público de Minas Gerais por ordem judicial, sob pena de multa de R$300 milhões em caso de descumprimento. A população das 3 cidades afetadas já fez simulações de evacuação e vive sob constante apreensão diante da ameaça do acidente. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a conduta dos policiais do Rio de Janeiro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A apuração foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Um dos investigados citados no relatório de 600 páginas é um delegado da própria Polícia Federal. Agora cabe à PGR encaminhar o caso. 1.300 médicos formados no Brasil e inscritos no programa Mais Médicos desistiram da participação desde o início do ano. O número equivale a 19% das 8.500 vagas disponíveis. Um novo edital com 2.000 vagas foi publicado esta semana e os profissionais formados no Brasil podem se inscrever entre os dias 27 e 29 deste mês. Vamos agora aos destaques internacionais. A polícia investiga as causas de um vazamento de gás que provocou a morte de 6 turistas brasileiros em Santiago, capital do Chile.
Os turistas passavam férias num apartamento alugado no 6º andar de um prédio no centro de Santiago. Segundo Itamaraty, o Consulado do Brasil no Chile informou ontem às autoridades locais que os brasileiros estavam passando mal, após um alerta de parentes das vítimas. Mas quando os bombeiros chegaram ao prédio, eles já estavam mortos. As vítimas são Fabiano e Débora de Souza e os filhos Caroline e Felipe. E o casal Jonatas e Adriane Krieger. Com a promessa de unir o país, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, deve ser reeleito para mais um mandato. O partido de Móvel Nacionalista, BJP, também deve conquistar a maioria na Câmara dos Deputados, com cerca de 300 das 545 vagas. Narendra Modi fez uma campanha prometendo uma política pró-mercado e uma postura dura na segurança nacional. Essa foi a maior eleição da história da democracia e também a mais cara. Com um custo de 7 bilhões de dólares, o pleito durou 6 semanas e levou quase 600 milhões de indianos às urnas. Começou hoje a eleição para os novos membros do Parlamento da União Europeia. Mais de 400 milhões de eleitores de 28 países estão aptos a irem às urnas até o próximo domingo, último dia de votação. 751 representantes serão eleitos para ocupar as cadeiras do Parlamento, que são distribuídas de acordo com o tamanho da população de cada país do bloco. O Parlamento Europeu tem o poder de aprovar legislações para a União, determinar o orçamento e supervisionar instituições. Daqui a pouco, em Paracatu, lotes do bairro Bom Pastor poderão ser desapropriados caso a documentação não seja apresentada dentro do prazo à Prefeitura. A Polícia Rodoviária Federal começa a usar bafômetro que identifica álcool por proximidade. E ainda, estudo desenvolvido na UFMG agiliza a identificação de pedófilos que atuam na internet. Em breve poderá ser usado pela polícia. Os detalhes já já. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.